Hoje eu quero falar com você sobre o que está acontecendo nessa eleição. Por que todo mundo está brigando? Por que a gente está vendo uma polarização de ele sim, ele não? Por que as pessoas estão se matando? O que tem por trás de tudo isso que nós não estamos vendo? Fica comigo que nós vamos conversar sobre isso hoje. E se inscreve no canal para a gente começar. Vamos lá? Em todos os lugares, quase todos, nós estamos vendo pessoas brigando pelo seu ponto de vista, falando que tais pessoas não deveriam estar vivas quase, tais pessoas têm muitos problemas, a culpa do Brasil é disso ou é daquilo. Tem gente que está fazendo muita inimizade. Gente, tem estruturas organizacionais, empresas, igrejas se desfazendo por causa dessas eleições. Nós estamos criando um problema gigantesco com o que está acontecendo dessa vez, nessa eleição. Não que nós nunca tenhamos tido problemas antes, nós sempre tivemos muitos problemas. Dessa vez a crise é um pouco diferente. Ela criou uma polarização já agora na eleição, na qual ela é pautada por algumas coisas muito peculiares. E eu queria falar com vocês sobre três pontos que nós não estamos enxergando nessas eleições. Nós estamos participando disso como se fosse um jogo de futebol, onde nós temos times e um dos times tem que ganhar. Mas o time que ganhar essa eleição vai ser quem vai dirigir o Brasil, e nós não vamos deixar de existir ou vamos sair do Brasil para esse governar e depois nós voltamos. Não é assim que funciona. Quem ganhar vai ser responsável pelo Brasil, e todos os brasileiros deveriam dar suporte para esse que vai ganhar. Mas nós não damos, nós já estamos ensaiando o que nós vamos fazer ou como nós vamos reclamar do resultado, caso não seja favorável ao nosso pensamento. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber exatamente uma partida de futebol nessas eleições? Um jogo da Copa do Mundo, onde que nós precisamos ter um vencedor, e esse vencedor tem que ser o que nós iremos escolher. Eu queria abrir seus olhos para você enxergar a si mesmo e enxergar o outro, os outros. Quem está falando ele não, quem está falando ele sim, quem está a favor do Bolsonaro ou quem não está a favor dele. Você consegue perceber que nos dois casos existem muitos problemas? Muitos mesmo. A gente está cheio de problema. Difícil admitir que nós temos tantos problemas assim. Eu queria falar com vocês sobre três. O primeiro deles, gente, egoísmo. Você consegue ver egoísmo em você? Todos nós temos, então não adianta dizer que não é egoísta. Todos nós temos uma parcela ali de egoísmo. Mas essas eleições, se você parar para olhar profundamente nisso, você vai ver que o egoísmo está em qualquer uma das falas, em todas elas. Se você pegar as pessoas em geral, um estereótipo assim, de quem vai votar no Bolsonaro, nós vemos as pessoas querendo se proteger, pessoas querendo mais segurança, mais conforto para si mesmos. E onde está o egoísmo nisso? Está em querer separar os outros, botar na cadeia quem não cumpre as coisas corretamente, quem assalta, quem infringe qualquer uma que seja a lei. Mas nós não percebemos nesse nosso egoísmo de que essas pessoas marginalizadas com tantos problemas foram criadas por nós mesmos.
nós fazemos parte disso. É um ciclo. Nós criamos todos os delinquentes da nossa sociedade. Quando nós não damos oportunidade, quando nós não olhamos para elas, quando nós julgamos. Chamar alguém de vagabundo cria muitos vagabundos. E são pessoas que não vão ter oportunidade na sociedade e eventualmente vão descobrir o caminho do crime. Consegue ver o egoísmo nisso? E pelo outro lado, o outro lado tem egoísmo também. Quem é contra, quem é a favor do Bolsonaro? Quem está lutando contra esse movimento? Consegue ver o egoísmo no outro lado? Querendo favorecer talvez uma minoria e ignorando essa maioria, talvez, que tem uma vida média e está se sentindo totalmente insegura. Consegue perceber? Existe egoísmo dos dois lados. Quem está lutando contra o Bolsonaro está sendo egoísta em não olhar o ponto de vista do outro. Não olha. Gente, todo candidato que tem esse percentual de votos, aquele percentual de votos representa quantas pessoas têm afinidade por aquele pensamento, aquele método de ver as coisas, aquela filosofia. Então, quem está votando no candidato X é porque se identifica com ele, ou pelo menos é o menos pior para ele. Então tem ressonância, essas pessoas estão lá, elas existem. Então é muito egoísmo eu querer ser a favor das minorias e não olhar para a maioria, que também está muito mal. Então a gente está assim, o sujo falando do mal lavado. Você consegue perceber isso? O que é o segundo ponto, gente? O segundo ponto é o orgulho. Você consegue ver o orgulho? O orgulho tá no time de futebol, que é uma maravilha. Vai ver uma partida lá, um clássico, né? Aqui em Minas, o Atlético e o Cruzeiro, em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Vai ver isso. O orgulho tá entranhado em nós. O futebol é tão forte no Brasil por uma paixão que nós temos. E isso vai caminhando em direção da política, a gente não consegue olhar corretamente para essas coisas. Gente, orgulho em achar que o próprio candidato é o único, é o melhor, inquestionavelmente não existe isso. Orgulho de não querer nem olhar para o outro candidato, esse oposto, o Bolsonaro ou não Bolsonaro, e ver que existem propostas ali que podem ser boas. Existe, espremendo o suco bem lá no fundo, tem alguma coisinha que faz sentido. Tem alguma coisinha que faz aquele outro ser, aquele outro monte de pessoas que são a favor ou são contra, gostarem daquilo, olharem, verem ressonância naquilo. Existe. Então, gente, esse orgulho que faz com que a gente não olhe para a opção do outro e ache eu sou melhor, eu tenho a única opção que vai salvar esse planeta, nos destroça. Você consegue ver que um país ele não é feito de um que junta tudo para ele, para si próprio, o outro que junta tudo para si próprio e o outro que junta tudo para si próprio. O orgulho é achar que cada um está certo, que os outros se danem, não é? Mas esses problemas que a gente está tendo é justamente por não olhar para o outro. Justamente por isso. E o que é o terceiro ponto, gente? O terceiro ponto, ele é tão falado, mas tão falado, só que é tão difícil de olhar para isso, ver isso na nossa sociedade. O terceiro ponto é intolerância.
Bem, quem olhar para o Bolsonaro vai ver intolerância já de cara. Intolerância com quem infringe a lei, com o vagabundo, aquela pessoa que, né, não teve oportunidade. Isso é intolerância pura, clássica. Isso não é bom, de jeito nenhum. Se nós não conseguirmos, gente, amar uma pessoa problemática, que nós mesmos criamos ela, gente, com certeza a gente não ama a si próprio, não ama, mesmo que diga que ame. E a gente não vai criar um país assim. Não existe desaparecer com pessoas, não existe. Elas vão continuar existindo, se elas estiverem na cadeia ou não. E, gente, perseguição burra, pura, simplesmente perseguir alguém porque faz alguma coisa errada e não buscar os porquês isso aconteceu, é uma estupidez, é querer tapar o sol com a peneira, não adianta. Se o sistema que criou essas pessoas dessa forma ainda existir, vai ficar saindo gente. É um poço infinito de pessoas que vão saindo lá de dentro dessa forma. Não adianta prender todo mundo, não. Tem que agir nas causas. É igual querer ajudar as minorias quando elas já são maiores de idade lá, estão 18 anos na faculdade, tentar dar emprego para essas pessoas. Mas isso é muito louvável, mas parar por aí é estupidez. Você tem que ir voltando e começar a dar oportunidade para desde que elas nascem, para a família dela. Consegue perceber? Ser intolerante com aquilo que a gente mesmo cria é estupidez. E onde que está a intolerância do outro lado? Cadê a intolerância com aquele que é contra o Bolsonaro? É intolerante também. É intolerante de não ver que aquela pessoa que quer votar no Bolsonaro está clamando para que seus problemas sejam resolvidos. No mundo, talvez pequeno, daquela pessoa que não consiga enxergar um amor para todos os seres, ela está clamando pelas necessidades dela e ela precisa ser ouvida. Então a gente tem aí um fenômeno parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, onde uma massa muito significativa está querendo praticamente se excluir e criar um país novo e dar o pé na bunda dos outros. E esses outros querem dar o pé na bunda desses um. E criou dois times que se odeiam. Consegue ver a intolerância? Consegue ver? Por isso, eu queria que você prestasse atenção em si próprio primeiro. Olha para você. Olha os seus próprios níveis de egoísmo, de orgulho e de intolerância. Esses níveis estão dentro de você em maior ou menor grau. E quando essa eleição passar e nós soubermos quem vai ser o candidato, pelo menos que você saiba que o percentual desses 3 estava dentro de você, e isso vai te ajudar a dar suporte, ajudar, ir a favor do candidato que esteja lá, porque todos nós somos um Brasil só. E nós precisamos nos unir, caso contrário, não há país que melhore sem que seus habitantes, seus cidadãos melhorem. Não é o melhor candidato do mundo, o melhor presidente que vai resolver o problema do Brasil. São os melhores cidadãos. Nem que Deus quisesse criar o melhor presidente do universo e colocar ele dentro do Brasil, sem uma mudança de brasileiros, nós não teremos um Brasil melhor. Mas se nós tivermos os melhores brasileiros do universo, mesmo com o pior candidato de todos, o pior presidente que possa existir no mundo, nós vamos ser um país maravilhoso.
Consegue perceber isso? Consegue perceber como que está nas suas mãos um Brasil melhor? Eu quero que você tenha um forte abraço de mim. Que você se sinta melhor, se sinta uma pessoa melhor. Seja consciente, vote conscientemente e interaja com as pessoas à sua volta conscientemente, tá certo? Um abraço, tchau!